Sejam bem-vindos. Eu sou o Dr. Eduardo Soares e eu ensino você que é gestante, doula, enfermeira obstetra, fisioterapeuta, psicólogo, técnico de enfermagem, estudantes ou profissionais de saúde que atendem ou desejam atender gestantes a orientar seus pacientes da gestação ao parto sem medo e com segurança. Meu nome é Bárbara Medeiros, eu tenho 35 anos, eu sou enfermeira há 12 anos, sou doula há 3 anos e sou estudante de medicina também. Então, eu estava atuando apenas como doula, né, porque por conta da faculdade de medicina eu estava um pouco sem tempo, acabei que eu deixei um pouco a enfermagem de lado, então eu estava só atuando mesmo como doula. E eu percebo que antes o meu olhar era muito superficial. E com o ensinamento do curso, eu percebo que eu consigo ir bem dentro, sabe? Eu consigo olhar, assim, alguns exames de gestante, já consigo entender melhor, consigo entender se o pré-natal dela está fluindo de uma maneira correta ou se tem alguma coisa que é questionável. Então, com o curso, eu consigo ter esse olhar melhor, eu consigo ajudar mais as minhas gestantes. Eu tive uma gestante onde eu perguntei mais sobre o pré-natal dela e aí eu consegui identificar várias coisas que estavam em déficit, sabe? E aí eu orientei ela e ela, meu Deus do céu, eu não sabia. E aí eu falei para ela, são conhecimentos que a gente vai adquirindo e com o Dr. Eduardo eu venho aprendendo muito. Mesmo no começo eu já aprendi uma porção de informações que eu não sabia e que eu ia demorar muito tempo para alcançar essa informação. Ele dá tudo muito mastigado, ele dá tudo com muito, com um conhecimento, ele passa de uma forma mais tranquila, de uma forma mais simples, que você consegue entender bem. Eu acho que quando a gente procura cada vez mais conhecimento, a gente acaba passando mais segurança para essa gestante. Então, como eu falo para elas, né? O conhecimento é poder, né? Poder de escolha, poder de decisão. Então, isso eu trago para mim também. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais segurança eu passo para essa minha gestante e o medo dela acaba reduzindo também, porque ela se sente bem acompanhada, ela se sente bem amparada, né? Com uma pessoa que está passando ali informações para ela, um conhecimento baseado em evidência científica. Então, hoje eu me sinto preparada, né, para passar essas informações que eu venho aprendendo. Teve um momento, recentemente, acho que uns 15 dias atrás, eu tinha uma gestante que ela estava aí eu estava numa dúvida de indução. Eu não tinha nem dado ainda essa aula no curso, né, e aí eu estava numa dúvida de indução de uma gestante. E aí eu falei assim, meu Deus, será que isso é um protocolo novo, sem saber? E aí eu falei, vou recorrer ao meu mentor. Eu mandei uma mensagem para o Dr. Eduardo e ele me ajudou relembrando algumas coisas. Então, esse contato 1 para 1, né, que você tem total acesso a ele, isso ajuda demais. Então, quando eu falei com ele, ele me ajudou, ele me orientou e eu me senti muito mais segura, me senti amparada, sabe? E não tá sozinha ali. A gente, às vezes, faz alguns cursos onde a gente não tem esse acesso direto ao mentor, né? Então, mesmo com essa dificuldade que eu tive, eu consegui um acesso com ele e eu fiquei muito mais tranquila. Eu gosto muito dessas aulas gravadas, porque é algo que eu posso ver e rever quantas vezes eu quiser, né? Não necessariamente eu tenho que assistir naquele momento, então eu posso tirar um tempo do meu dia para estar assistindo isso, é muito bom, né? E eu vou fazendo ali algumas anotações e já vou colocando ali as minhas dúvidas. Então, no dia do plantão Tira Dúvidas, a gente tem esse contato direto com ele. No último plantão Tira Dúvidas, eu tirei todas as dúvidas que você puder imaginar, por esse fácil acesso, sabe? Então, isso é muito interessante, porque você tem esse contato direto, você pode tirar ali suas dúvidas. Se você não entender, você continua ali perguntando até que, de fato, a sua dúvida seja esclarecida. Então, essa, para mim, é o maior benefício do curso, né? Esse contato direto, onde a gente pode, de fato, ali conversar sobre o caso que a gente quer, sobre a dúvida que a gente quer, e a gente vai ter todas as dúvidas sanadas. Hoje eu posso te dizer que com o conhecimento que eu venho avançando, né, com o conhecimento que eu venho adquirindo, eu sou uma pessoa completamente diferente. As minhas aulas, elas têm mudado bastante, eu tenho tido novas ideias de aula, eu tenho colocado muito mais assuntos mesmo, e entender
entender que tem sim uma forma da gente passar aquele conteúdo para a gestante e que a gente possa ensinar ela da maneira mais simples para que ela possa se entender. A mulher, ela precisa entender ela precisa tomar a gestação para si. Então, termos técnicos, informações técnicas, nem sempre essa gestante vai entender. E acho que essa maneira facilitada do Dr. Eduardo tá passando para a gente é uma forma da gente passar para as nossas gestantes também. Então, hoje a Bárbara, ela entra muito nos assuntos onde a gestante precisa, de fato, ter conhecimento para que ela possa, durante a sua gestação, durante o seu trabalho de parto, conversar com o médico e ter esse entendimento daquilo que o médico está explicando para ela. Me entristece muito todas as mulheres não terem esse acesso, né? Então, eu sei que é um trabalho de formiguinha, mas a gente pode fazer muito mais, né? Se todo mundo tiver essa consciência que precisa estudar, que precisa se atualizar, né? As pessoas têm uma ideia de que a obstetrícia não muda, né? Não, a obstetrícia não muda, mas a obstetrícia muda a todo tempo. Então, é preciso que a gente esteja sempre atualizada com as novas atualizações, com as novas evidências, porque ela está aí para isso, para que a gente possa se atualizar, né? Para que a gente possa levar o melhor que a gente puder para a nossa gestante. Que eu sou um pouco como você, que está aqui hoje. Eu só queria saber como deixar minhas pacientes sem medo e com segurança na gestação. Quando eu me formei lá na faculdade, tudo parecia muito simples. Era só descrever o pré-natal, encher a paciente de consultas e remedinhos e agendar o parto. Fácil, né? Pois é. Eu iniciei minha jornada de aprendizado muito jovem. E quando eu estava recém-formado, eu fui atuar em um hospital justamente no setor de obstetrícia, onde minha chefe, lá naquele tempo, queria que o local se tornasse uma referência em atendimento. Ela queria, inclusive, reduzir os custos na hora do parto do próprio hospital. Você imagina, o hospital precisava ganhar mais, né? O hospital ele precisa ter o maior lucro possível e economizar, né, com gastos que pudessem ser evitados. Mas como fazer isso sem acelerar o parto das mulheres, né, e sem prejudicar os bebês? Meu maior desejo era conduzir as gestantes, atender os seus desejos e não levar todo mundo para a sala de cirurgia sem uma necessidade real, né, sem um propósito. Mas eu tinha uma grande dificuldade. Primeiro era entender. Primeiro era entender como melhorar o atendimento para que pudesse ser identificado de fato o que uma gestante precisava. O que era essencial para que todo atendimento fosse mais humano, né? Pensando assim no seu bem-estar e no bem-estar do bebê. E logo que o seu parto fosse algo único, né, humanizado, e que isso não significasse sempre que seria normal. Não é a mesma coisa, né? Mas sim, se ela desejasse, se preparar para essa hora. Tá? Então, normal ou cesariana, o parto precisaria ser único, humanizado, né, respeitoso. E não deixar que seu parto se tornasse um momento traumático, como acontece com muitas mulheres, que muitas mulheres passam. Você já imaginou como é que era, né? Talvez você até conheça mulheres em que o parto foi assim traumático. Acho que todos nós conhecemos alguma história aterrorizante de parto, mulheres traumatizadas que não ficaram felizes com o nascimento dos seus bebês. Ou até mesmo mulheres que fizeram cesarianas desnecessariamente por falta de conhecimento dos seus profissionais e também da própria gestante. Eu conheço várias mulheres que não sabem até hoje nem a indicação da cesariana delas. Mas onde buscar esse conhecimento? Se no local onde eu atendia era como se fosse uma roleta russa. Para proporcionar aprendizado aos profissionais, as mulheres eram submetidas a procedimentos desnecessários, né, como parto induzido, medicações, fórceps, cesarianas antecipadas,
episiotomias, né, amniotomias, né, que é a ruptura da bolsa amniótica, né, com o intuito de acelerar o parto ou com o intuito de aprendizado, né? Isso ocasionava problemas nas mulheres, como infecções, rupturas uterinas, hemorragias pós-parto, muitas hemorragias e tantas outras complicações que poderia fazer em uma aula só falar disso, né? Em uma aula a gente conseguiria fazer só esse conteúdo de tanta complicação que tinha, né? Isso me incomodava demais. Além disso, eu não queria ser mais um no mercado, tendo que atender plantões intermináveis no SUS para compor minha renda, por exemplo. Eu não queria de jeito nenhum ser um médico cesarista que determina quando o bebê vai nascer apenas por comodidade e sem se preocupar com a mãe e com o bebê. Eu queria o contrário disso, eu queria todo o contrário disso. Eu queria entender mais sobre a gestação, sobre parto e contribuir para mudar de vez esse cenário no Brasil. Ser um médico, gente, que fosse essencial, do pré-natal ao parto para aquela gestante. Ser essencial e humano para ajudar as mulheres a parir do seu jeito, humanizado mesmo, respeitoso. Queria que outros profissionais de saúde me vissem assim e pudesse compor vários grupos de trabalho e que pudesse ser reconhecido pelo que faço. Eu gostaria de ser exemplo para as pessoas e as próximas gerações me enxergassem e tentassem e conseguissem atuar da forma como eu atuo. Eu encontrei uma maneira de mudar, sair da corrida dos ratos, né, me diferenciar. Eu fui visitar alguns locais, né, como Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, que eu fui no Sofia Feldman. Eu fui em Recife, conheci a maternidade do IMIP, né, que eram referências nacionais em parto humanizado. Isso me fez começar a entender que toda gestação, sim, poderia ser sem medo e que o parto com muita segurança para gestantes e profissionais envolvidos, e principalmente o mais humano e natural possível. Eu compreendi o que era necessário para que isso acontecesse e de forma prática, levando a gestante todo o seu pré-natal de forma leve, sem surpresas desagradáveis e percalços pelo caminho. Então agora, gente, eu estou dividindo isso com você porque eu consegui organizar em um método de trabalho que me levou praticamente de 100% de cesarianas a apenas 2%, chegando a 98% de partos normais, particulares, com acompanhamento do meu consultório. Você pensa, acha que isso não é possível? É possível sim. Tudo isso de forma simples, orientando as pacientes da gestação ao parto, sem medo e com segurança, após ter vivido os dois lados, o do médico cesarista e do médico humanista. Eu estou te ensinando isso aqui hoje, depois de muitos pedidos. Muita gente me pedia em eventos presenciais, em congressos, em palestras, as minhas queridas doulas, enfermeiros obstetras, psicólogos, fisioterapeutas e demais profissionais de saúde, como técnicos de enfermagem também, que me acompanham. Eu decidi que esses 22 anos que eu atuo e toda a felicidade que eu levo para as minhas pacientes é algo, sim, que pode ser compartilhado e levado a muito mais mulheres que sonham em ter gestação e parto sem medo e com segurança.